Eu queria surpreender minha esposa, então fui secretamente ao show dela. Foi lá que a conheci. Uma estrela masculina famosa, David Fitch, sorriu maliciosamente na sala de estar dos bastidores e perguntou: Você prefere que eu te beije ou aquele inútil da sua família? Stella Mary sorriu bajuladoramente. Como poderia me comparar a ele? Através da porta entreaberta, rasguei em pedaços o contrato para o novo álbum com o qual ela sonhava. Eram 2 da manhã quando Stella voltou para casa. Ela entrou no quarto cheirando a álcool e eu já estava deitado tentando descansar. Stella disse com um tom amoroso e brincalhão: Bebi demais na festa de comemoração. E agora estou com uma dor de cabeça horrível. Antes não importava o quão tarde ela chegasse. Eu sempre a esperava e fazia uma tigela de sopa para ela. Mas desta vez, eu nem abri os olhos. Stella pensou que eu estava dormindo e bufou descontente ao lado da cama. Quando ela pegou o pijama e foi para o banheiro, o celular dela vibrou no travesseiro. Uma mensagem de David apareceu na tela. Baby, estou com saudades. Mesmo depois de apenas alguns minutos. Stella terminou de tomar banho e deitou-se silenciosamente ao meu lado, virando-se de costas. A tela do celular ainda estava acesa. De vez em quando, eu a ouvia dar uma risada baixa e incontrolável. Não consegui dormir a noite toda. Pela manhã, vi marcas indescritíveis em sua calcinha de renda preta, entre a pilha de roupas no banheiro. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, Stella veio por trás e rapidamente arrancou a peça de mim. Está um pouco suja. Posso lavá-la eu mesma. Não sabia que quando ela ficava nervosa, piscava muito rápido. Não reagi muito e apenas disse: Oh! Logo depois, Stella pediu à assistente que trouxesse uma grande bolsa com ingredientes frescos. Disse que estava de folga e que prepararia o almoço pessoalmente para mim. Passou a manhã inteira ocupada na cozinha, e a mesa foi se enchendo aos poucos com meus pratos favoritos. Essa cena calorosa contrastava fortemente com a escuridão no meu coração. Se eu não a tivesse visto com David ontem, jamais acreditaria que Stella, que jurou me amar para sempre, me trairia. 6 meses após o casamento. Mal provei 2 bocados quando Stella hesitou e disse: Amor, amanhã é meu aniversário. Larguei a faca e o garfo. E daí? Ela continuou. Convidei os artistas da empresa para comemorar em casa. Entendi o que ela queria dizer. Não se preocupe. Serei invisível. Por causa da profissão dela, escolhemos nos casar em segredo. Exceto por alguns executivos da empresa de entretenimento, quase ninguém sabia que ela era casada. Depois de receber uma resposta satisfatória, Stella pareceu aliviada. Quando estava prestes a dizer algo mais, o celular tocou. Ao ver quem estava ligando, ela me olhou com culpa e foi até a varanda atender. Depois de um tempo, voltou e disse com um tom de desculpas: Amor, esqueci que hoje tem um anúncio importante. Assenti com a cabeça. Vá! Depois que Stella saiu, joguei no lixo todos os pratos que mal tinham sido tocados. Quando conheci Stella, ela ainda era uma celebridade das redes sociais, cantava na rua em transmissões ao vivo. Fui atraído por sua aparência e sua voz. Pedi seu contato e logo estávamos juntos. Stella era trabalhadora, ambiciosa e muito capaz. Ao conhecer seu sonho, recomendei que participasse de um famoso programa de talentos. Usei minhas conexões e planejei cuidadosamente para que ela se destacasse. Da noite para o dia, tornou-se uma estrela em ascensão. Durante um encontro, brinquei. Agora você é famosa. Deve ter muitos caras atrás de você. Mas ela me olhou com carinho e disse: Sim, mas de quem eu gosto é de você. O desejo de ano novo dela no ano passado era se casar comigo. Fiquei tão comovido que naquele mesmo dia a levei ao cartório. Apesar da oposição da minha família, quis cuidar melhor dela. Por isso, larguei meu trabalho e me tornei um dono de casa. Mas eu não esperava que toda a minha confiança e dedicação fossem trocadas por mentiras e traição. No dia do aniversário dela, saí cedo de casa. Passei o dia inteiro na biblioteca e só voltei quando ela fechou. A luz suave atravessava a janela do apartamento e presumi que a festa de aniversário de Stella já havia terminado. Como esqueci minhas chaves, toquei a campainha. Stella abriu a porta e sua expressão mudou imediatamente. Abaixou a voz e disse com irritação: Não te mandei uma mensagem dizendo para voltar mais tarde? Meu celular desligou à tarde porque ficou sem bateria. Nesse momento, uma voz masculina veio do banheiro. Stella, quem é? É só um catador de trapos, respondeu Stella em pânico. Depois me lançou uma piscadela e fechou a porta com força. Isso cortou meu último laço com ela.
Sentei-me em um banco do parque por muito tempo, tanto que minhas pernas adormeceram. Depois vi David sair do prédio bem agasalhado e entrar em um BMW. Ri por dentro sarcástico. Que bela festa de aniversário. Se divertiram bastante, não foi? Quando Stella me encontrou, eu cochilava sobre a mesa de pedra. Com culpa, disse: Amor, me desculpa. Eu tive que mentir. Você sabe que eu não tinha escolha, não sabe? Por favor, me entenda! Ignorei-a e subi para casa. Stella continuava tagarelando atrás de mim. Por sorte, fui esperta antes, sabia? Agora estou no auge da minha carreira. Se descobrirem que sou casada, tudo vai acabar. De repente, lembrei de quando quase fomos fotografados por paparazzi, pouco depois de nos casarmos. Naquele momento, eu fiquei assustado. Sim, por sorte não fomos descobertos. Caso contrário, a carreira dela teria sido arruinada. Stella parecia indiferente. Um dia as pessoas vão saber, amor. Eu desejo que o mundo inteiro saiba que você é meu marido. Ela era tão boa em manipular sentimentos que achava que poderia mudar meu humor com palavras doces. A casa estava um caos. Havia lixo por toda parte, creme de bolo manchando os móveis e 2 bifes ainda sobre a mesa. Era óbvio que se divertiram. No banheiro, o cheiro do gel de banho misturado a fluidos adultos ainda pairava no ar úmido. Instintivamente olhei para a lixeira. Lá estava, um preservativo usado entre os papéis. Mas Stella não notou meu olhar. Pelo contrário, me perguntou com um tom de brincadeira. Amor, onde está meu presente de aniversário? Presente de aniversário? Na verdade, eu havia preparado um há muito tempo. O contrato para o novo álbum com o qual ela tanto sonhava. A empresa planejava promover apenas um artista na segunda metade do ano de 2019, e esse contrato era a chave. Mas eu a rasguei naquela noite nos bastidores do show dela. Ao ver que eu não respondia, Stella pareceu decepcionada. Você esqueceu de comprar algo para mim? Você mal tem me dado atenção esses dias. Ao ver sua expressão triste, todos os nossos momentos felizes passaram pela minha mente. Meu coração se comoveu um pouco. Quem você convidou hoje para casa? Se ela tivesse a iniciativa de admitir, convidei todos os meus melhores amigos, disse ela sem pestanejar e nomeou vários artistas. Mas David não estava entre eles. Naquele momento, minha última ilusão sobre ela se desfez por completo. Peguei um documento da mesa de cabeceira e o entreguei a ela. Os olhos de Stella se iluminaram. Você disse que não tinha presente. E agora me surpreende assim? Sim, sorri. Se ela achava que era um presente, tudo bem. Como era de se esperar, quando ela viu claramente o conteúdo do documento, seu sorriso congelou. Nick, o que significa isso? Era o acordo de divórcio, redigido na tarde anterior. Eu podia acompanhar minha amada na adversidade e fazer sacrifícios por ela, mas não podia tolerar sua deslealdade. Adivinha o que eu vi anteontem na porta do seu camarim? Ao ouvir isso, o rosto de Stella ficou pálido. Sua mão tremia enquanto segurava o documento. De repente pensei, talvez ela não devesse ser cantora. Talvez fosse melhor como atriz. Nick, escuta, disse ela ansiosa. David é só um convidado. Estávamos apenas encenando. Encenando? Sorri, enquanto chutava a lixeira do banheiro na frente dela. E isso também faz parte da encenação? Se não fosse tão nojento. Até queria jogar esse preservativo na sua cara. Stella viu claramente o conteúdo da lixeira. Todo o cor do seu rosto desapareceu. É melhor que você assine logo. Vamos marcar uma data para ir ao cartório. Não conseguia permanecer nem mais um segundo naquele lugar imundo. Caminhei até a porta, mas parei. Virei-me e encontrei seus olhos cheios de expectativa e súplica. Torci a... Virei o rosto, curvei ligeiramente os lábios e disse de forma breve. Esqueci de dizer. Feliz aniversário. Me hospedei em um hotel. Depois de carregar o celular, vi uma série de mensagens de Stella. A maioria era composta por desculpas e confissões. Ela dizia que o caso com David era apenas uma estratégia de marketing, que queria garantir a vaga de artista destaque do outono na empresa por meio dele. Afirmava que só me amava a mim, que nunca pensou em se divorciar e que jamais aceitaria isso. No segundo seguinte, ela me ligou, mas eu desliguei. Decidi bloquear todos os seus números. No fim de semana, fui convidado para uma cerimônia de premiação. Por coincidência, encontrei David no salão do banquete. Quando passei ao lado dele, me deteve. Naquela noite estava muito escuro e não consegui te ver direito. Stella disse que você era só mais um qualquer, mas acho que é alto e até bonito. Na verdade, você é bem apresentável.
Acontece que ele tinha me visto no dia do aniversário de Stella. Ele sempre soube da minha existência. David me olhou com desprezo e disse: Porém, mesmo sendo bonito, você continua sendo uma pessoa comum. Não é tão valioso quanto eu. É melhor saber o seu lugar e não arruinar o futuro de Stella. Nesse momento, Stella também chegou. Ao me ver, sua expressão mudou várias vezes. David se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Stella, ele veio de propósito. Talvez queira se vingar e expor o relacionamento de vocês. O rosto de Stella se endureceu ao ouvir aquilo. Ela baixou o tom de voz e disse apressadamente: Nick, vai embora. A gente conversa depois. Em casa, se você quiser. Ao perceber que eu não me movia, Stella ficou nervosa. Nick, eu aceito o que você quiser. Só, por favor, não cause problemas aqui. Faz apenas alguns dias ela me jurava amor no WhatsApp. E agora me tratava como se eu fosse um vírus a ser eliminado. Sorri. O caráter de Stella era realmente repulsivo. Aproveitei a situação e disse: Tudo bem. Se você aceitar o divórcio, eu não faço escândalo. Stella hesitou, mas naquele instante, viu vários repórteres e executivos da empresa se aproximando. Ficou pálida na hora. Tá bom, tá bom. Vai embora logo. Apressou-se. Vai! Sorriedei. Dei um passo para trás, me virei e caminhei calmamente em direção à multidão. Stella ficou tão assustada que ficou pálida como um cadáver. Correu para me impedir. Nossa discussão chamou a atenção de todos. Stella se adiantou e disse: É um dos meus fãs. Invadiu o banquete para causar confusão. Eu estava prestes a chamar a segurança para tirá-lo daqui. E enquanto dizia isso, ela realmente chamou a segurança. De repente, uma celebridade, uma estrela feminina vestida com roupas luxuosas e saltos cravejados de diamantes, se aproximou de mim, olhou para Stella com desprezo e disse: Stella, você tá delirando? Não sabe quem ele é? As luzes do evento ainda ardiam nas minhas retinas. Quando fechei a porta do hotel atrás de mim, minha respiração era estável. Meu rosto inexpressivo. Mas por dentro, um incêndio queimava meu peito. Não era tristeza. Dessa vez era algo mais frio, metálico. Olhei no espelho do banheiro. Meu pescoço estava marcado pelo nó da gravata. O paletó pendia dos ombros como se já não me pertencesse. Quem era aquele homem? Passei a mão pela mandíbula. A barba havia crescido de novo, como nos tempos em que treinava com disciplina. Meus olhos tinham aquele olhar vazio que só conhecem os que amam e são traídos. Liguei a televisão apenas para ter algum ruído de fundo. Stella aparecia em todos os portais de fofoca. Algumas matérias a criticavam, outras a defendiam. A mim, nem sequer me mencionavam. Claro, quem sou eu, afinal? O celular vibrou com mais mensagens. Não as li. Bloqueei o número. Depois desliguei o aparelho. Eu queria silêncio. Não o silêncio de fora. O de dentro. Aquele que eu ainda não tinha. Me serviu um copo d'água, mas minha mão tremia. Não de medo, de raiva. Eu não podia continuar assim. Não podia terminar essa história como o homem que Stella enterrou com uma mentira. Essa não seria a última imagem de mim. Adormeci tarde, quase ao amanhecer, em uma posição desconfortável no sofá. Quando acordei, alguém batia à porta. Abri com os olhos semicerrados. Nick, era Elias, um velho amigo da universidade. O conheci quando estudávamos juntos treinamento físico e ciências do esporte. Tinha visto o escândalo nas redes sociais. Me abraçou sem dizer uma palavra. Você vem comigo. Falou como se não houvesse espaço para discussão. Entramos na caminhonete dele e ele me levou ao seu ginásio. Um que tinha aberto numa área industrial, fora do centro. Cheirava a borracha, ferro e suor. O lugar me acertou como um tapa emocional. Aquele era o meu mundo. Meu ponto de origem. O lugar que abandonei por amor. Elias me olhou de cima a baixo. Você tá magro e derrotado. Olhei para ele sem responder. Mas ainda está aqui, disse sorrindo. Vamos ver se ainda tem alguma coisa dentro de você. Me jogou uma camiseta limpa e um short. Não perguntei nada. Entrei no vestiário. Ao me ver no espelho, nu, quase não me reconheci. A pele pendia onde antes havia músculo. As veias haviam sumido. Meus ombros pareciam de outro homem, mas meus olhos ainda estavam lá. Voltei para o chão do ginásio. Subi na máquina de supino. Coloquei pouco peso. Elias me observava do canto e falou: Não vem fazer poesia aqui. Aqui você vem para suar até sangrar. Se vai renascer, que seja com dor. A primeira repetição doeu. Como se meu peito não soubesse mais respirar. Como se meus braços fossem de madeira. Mas cerrei os dentes.
Mais uma repetição. E outra! Meu corpo estalava, mas algo dentro de mim acordava. Quando terminei, sentei, suava. O coração batia como um tambor em campo de guerra. É isso, disse Elias. Isso o quê? Isso aí no seu olhar. Isso é fogo, irmão. Fiquei olhando para o chão. Já não me sentia vazio. Sentia-me cheio de algo escuro. Sim, mas útil. Um combustível. Quando é a próxima competição? Quando é a próxima competição? Perguntei. Elias sorriu como um lobo. Daqui a 5 meses, os regionais. Mas você não vai só para participar. Você vai para vencer. Vai virar uma maldita estátua de bronze. Você tá pronto para sofrer? Olhei direto nos olhos dele. Mais do que nunca. As primeiras semanas foram um inferno. O corpo não é leal à memória. Por mais que eu já tivesse sido um atleta disciplinado, músculo não tem nostalgia, só responde ao castigo. E eu estava disposto a dar esse castigo. Acordava às 5 da manhã, sem despertador. O barulho do fracasso me arrancava da cama antes mesmo do sol. Café da manhã, claras de ovo, aveia sem gosto e café preto. Elias já me esperava na academia, com uma lista de treinos escrita à mão, num caderno velho, nada de apps. Ele usava lápis, suor e voz firme. Hoje é costas e bíceps, até falhar. E sem mimimi. Na primeira semana, vomitei 2 vezes no meio do treino. Minhas pernas tremiam. Meus calos sangraram. E uma noite dormi com uma bolsa de gelo no ombro. Mas todo dia eu me encarava no espelho do vestiário e dizia: mais um dia longe dela. Mais um dia perto de mim. Os garotos novos da academia, aqueles que tiravam selfie entre uma série e outra, começaram a me olhar diferente. Primeiro com deboche e depois com respeito. Eu não falava muito. Só treinava, comia, dormia, lia e repetia. Numa tarde, enquanto fazia levantamento terra, ouvi risos ao fundo. 3 novatos comentavam. Quem é aquele cara? Parece um pai divorciado em crise dos 40. Outro completou. Dizem que a mulher dele largou ele por um famoso. Que dó, né? Soltei a barra. Fui até eles. Perdão, disse com calma. Pode repetir isso? O mais alto hesitou, coçou a nuca. Nada, a gente só estava dizendo que... Olhem ali, interrompi apontando para as anilhas. Aquela barra não vai se mover sozinha. Se quiserem aprender de verdade, eu mostro. Se não, podem ir tirar fotinha no banheiro. Eles ficaram quietos. Na semana seguinte, um deles começou a treinar ao meu lado. Elias me chamava de o louco silencioso. Eu não respondia. Não estava ali para conversa. Estava ali para me reconstruir. Em 30 dias, meu corpo já dava sinais. Os ombros se alargaram, as veias surgiram nos braços como rios. Voltei a sentir aquela energia antiga, a que só se sente quando você retoma o controle do próprio corpo. Mas ainda, faltam 3 meses para o regional, disse Elias. Se continuar assim, você chega. Eu apenas assenti. Num sábado, enquanto fazia rosca direta em frente ao espelho, percebi que alguém me observava do corredor. Era uma mulher alta, magra, mas forte. Cabelos castanho escuros presos em uma trança. Pernas marcadas. Olhar firme. Usava camiseta regata e fones de ouvido pendurados no pescoço. Nossos olhares se cruzaram. Ela não sorriu. Viu ela? O nome dela é Isabel. Treina para competir também. É séria, muito séria. Igual a você. Compete em que categoria? Wellness. Mas poderia quebrar o pescoço de muito homem se quisesse. Assenti. Não disse mais nada. Ela fazia levantamento terra com cara de fúria. Não acho que ela queira. Pergunta. Ou espera ela te perguntar. Às vezes, mulheres fortes também estão cansadas de carregar sozinhas. Não respondi. Mas aquela frase ficou gravada em mim. Naquela mesma tarde, enquanto me preparava para fazer agachamentos, senti sua presença atrás de mim. Sabia que existe categoria de duplas? Ouvi falar, respondi sem me virar. Estou pensando em me inscrever. Se você não tem dupla, poderíamos tentar. Apoiei a barra no suporte e a encarei. Ela tinha uma gota de suor na têmpora e os olhos tão sérios como sempre. Por que eu? Porque você não treina para se exibir, treina para sobreviver. Olhei em silêncio. Me vi refletido nela. Não no corpo, mas no olhar, aquela mistura de raiva e controle que só quem vem de uma guerra emocional conhece. Tudo bem, vamos tentar. Naquela noite, revisamos as coreografias básicas na sala dos fundos. Enquanto ajustávamos posturas e sincronizávamos poses, houve um instante mínimo em que nossas mãos se tocaram por acidente. Ela não se afastou. Eu também não. Mas nenhum de nós disse nada.
No dia seguinte, Stella apareceu. Eu não soube que ela viria, ninguém me avisou. Estava na área de peitoral com Isabel, que corrigia a posição dos meus pulsos, quando ouvi um murmúrio coletivo. O ginásio inteiro ficou tenso. Elias surgiu ao meu lado. Não se altera! Ela está aqui para uma sessão de fotos. Campanha de roupa esportiva. Eu não sabia que ela vinha, juro. Me virei e lá estava ela. Cabelo solto, lábios pintados, roupa justa, cercada por assistentes, maquiadores e um fotógrafo. Ela me viu. Nossos olhos se cruzaram. Sua expressão mudou. Por um segundo pareceu esquecer do resto ao redor. E então caminhou até mim. Nick! Uau! Você está diferente! Não respondi. Isabel ao meu lado ficou em silêncio. Não sabia que você ainda vinha aqui. Você parece... forte. Está bem? Olhei para ela. Respirei fundo. Estou melhor sem você, mas obrigado por perguntar. Ela piscou como se tivesse levado um golpe. Só vinha a trabalho. Não quis incomodar. Você não incomoda? Já não. E sem olhar para trás, voltei para a barra. Isabel me alcançou uma toalha. Nossos dedos se roçaram. Desta vez não por acidente. Os dias seguintes ao encontro com Stella passaram como uma névoa espessa. Não por confusão, mas pela clareza brutal que aquele momento me deixou. Não senti vontade de procurá-la. Não procurei seu nome nas redes. Não abri as mensagens antigas. Me limitei a treinar com mais intensidade. Cada gota de suor que caía era uma palavra que não disse. Um carinho que desperdicei, uma promessa que me traíram. Isabel também pareceu notar. Não perguntou nada. Só aumentou a carga. A exigência dos nossos treinos fazia com que nos víssemos toda a tarde no salão dos espelhos. Ela levava um caderno com anotações. Poses, tempos, giros. Marcávamos passos, aperfeiçoávamos ângulos, ajustávamos detalhes. Às vezes treinávamos sem música, apenas o som dos nossos corpos respirando em uníssono. Uma noite, enquanto fazíamos extensões de pernas, perguntei: por que você compete? Ela ficou olhando para frente sem responder. Respirou fundo e então disse: porque um dia eu deixei de gostar de mim. Fiquei em silêncio. Não era a resposta que eu esperava. Tive um treinador. Também era meu namorado. Ele me comparava com outras. Dizia que eu tinha estrutura de perdedora, que só servia para acompanhar os outros. Ela virou a cabeça e me olhou. Os olhos estavam secos, mas cheios de história. Então decidi provar que ele estava errado. Para ele e para mim. Não soube o que dizer. Apenas assenti. E você? Perguntou. Por que compete? Porque me tornei um homem que não respeito. E quero matá-lo. Ela não se surpreendeu. Apenas disse: então estamos do mesmo lado. Nos treinos seguintes, algo mudou entre nós. Não falávamos sobre isso, mas estava lá. Sentia-se nos silêncios. No jeito como ela me tocava o ombro para corrigir a postura. Ou em como eu oferecia a garrafa d'água antes mesmo que ela pedisse. Ela não havia pedido. Uma tarde terminamos o treino exaustos. Sentamo-nos no chão de costas para o espelho. O salão estava vazio. Só a luz fria dos fluorescentes. E o eco das nossas respirações. Você já pensou em desistir de tudo? Ela perguntou. Todos os dias. Mas nunca fiz. Por quê? Por que me odiaria ainda mais se me rendesse? Ela sorriu pela primeira vez em dias. Foi um sorriso leve, mas real. É isso que eu gosto em você, disse. Você não finge ser invencível. Só escolhe não quebrar. Virei o rosto para ela. Seu rosto estava perto, muito perto. Por um instante achei que fosse me beijar, mas não o fez. E eu também não. Em vez disso, ela disse: as regionais são em 1 mês. Vamos ganhar. Sim, respondi. Vamos ganhar. Naquela noite, ao chegar em casa, vi algo debaixo da porta. Era um envelope sem remetente. Abri. Dentro, um convite com letras douradas. Lançamento da linha esportiva Stella Fit. Evento exclusivo. Imprensa confirmada. E embaixo, escrito à mão: espero que venha. Quero conversar. S. Olhei o cartão por alguns segundos e o joguei no lixo sem reler. Redes sociais nunca foram minha praia. Nunca mesmo. Mas Elias insistia. Você precisa mostrar seu progresso. Não é para se exibir, é para inspirar. Isabel concordava. Não é vaidade. É mensagem. O que você faz tem valor e tem força. Então, uma tarde, depois do treino, tiraram uma foto minha. Sem filtro, sem sorriso. Apenas eu. De pé, em frente ao espelho. Peito nu, suado, com a camiseta pendurada no ombro, veias marcadas, a barba aparada e os olhos fixos no reflexo.
não buscando aprovação, mas reconhecendo quem eu era de novo. Elias postou a foto com a legenda: "Não é sobre aparência, é sobre reconstrução." Em menos de um dia, a imagem explodiu. Milhares de curtidas, comentários, mensagens de desconhecidos dizendo que também estavam lutando, não por troféus, mas por si mesmos. Isabel viu a postagem. Só mandou uma mensagem curta: "Agora sabem. É assim que se renasce." Eu não respondi. Só continuei, treinando, comendo, dormindo. Faltavam 20 dias para a competição. Os treinos dobraram de intensidade. Os ensaios da coreografia final eram como pequenas guerras silenciosas. Cada detalhe contava. Às vezes errávamos, às vezes brigávamos, mas nunca recuávamos. Isabel era fogo frio, eu era aço quente. E juntos começávamos a encontrar um ritmo comum, uma força nova. Na última semana antes da regional, Elias reuniu a equipe e disse: "Vocês não são os mesmos que entraram aqui. Vocês são a prova viva de que o fundo do poço pode virar fundação." Naquela noite eu dormi sem pesadelos, sem Estela, sem dor, só com um pensamento. Pensei que você fosse responder assim, com classe, com calma, com controle. A vingança não é gritar mais alto. É falar quando o outro já não pode responder. Ela sorriu, aquele sorriso raro. "Às vezes você me dá medo, Nick." "Por quê?" "Porque você consegue ter força sem raiva." E isso eu não vejo com frequência. Houve um longo silêncio entre nós. Daqueles que não incomodam. Ela baixou o olhar e depois, num gesto quase tímido, disse: "Quer vir amanhã almoçar na minha casa?" "Nada demais. Só comida e um pouco de ar limpo." "Claro," respondi sem pensar. "Perfeito." "Não sou boa cozinheira, aviso." "Eu também não." "Então vai ser justo." Rimos. Foi uma risada curta, real, limpa. E pela primeira vez em muito tempo, me senti vivo. O dia da regional chegou mais rápido do que eu esperava. Naquela manhã, acordei antes do despertador. Elias me esperava na porta, com uma mochila cheia de suplementos e palavras que ele não disse. Apenas me deu um tapa no ombro. "Hoje não é por ela, é por você." No banco de trás, Isabel seguia em silêncio. Vestia um moletom cinza com capuz, sem maquiagem, mas com a expressão de quem não precisa de enfeite para intimidar. O centro de convenções já estava lotado quando chegamos. Atletas, treinadores, juízes, fotógrafos. O ar cheirava a competição. Autobronzeador, café instantâneo e nervos. O mundo do fisiculturismo não era glamuroso. Era uma guerra estética. Cada músculo, uma declaração. Nos preparávamos em uma sala lateral. Isabel me ajudou a aplicar o óleo nas costas. Suas mãos eram firmes, técnicas, sem romantismo. Mas senti o calor delas de qualquer forma. De uma forma que me surpreendeu. "Está pronto?" Ela perguntou. "Seu corpo fala por você." "E você está pronta?" Ela assentiu. "Sempre estive. Só precisava de alguém que caminhasse ao meu lado sem querer me empurrar." A categoria de duplas era a última do dia. Antes disso, cada um precisava competir individualmente. Vi David nos bastidores. Não estava competindo, mas estava presente. Camisa aberta, sorriso de ator, óculos escuros. Fingia indiferença, mas não tirava os olhos de mim. O apresentador anunciou meu nome. Caminhei até o palco com passo firme. A música começou. As luzes me atingiram. A plateia desapareceu. Era eu, só eu. Meu corpo fez o que sabia. Cada pose, cada giro. A rotina que repeti 100 vezes em silêncio, agora era vista por centenas. Ouvi um murmúrio na plateia. E depois aplausos. Não eram pelo físico. Eram pela energia, pela história não contada, que minha postura revelava. Isabel entrou depois. Sua presença era imponente. Feminina e forte. Cada passo era calculado, cada olhar preciso. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois explodiu em aplausos. Finalmente nos chamaram juntos. Nos posicionamos no centro do palco. Demos as mãos. Ela apertou forte. Eu também. A música começou. Cada movimento foi sincronia. Cada mudança de pose, uma linguagem compartilhada. Não nos olhávamos, mas nos sentíamos. Éramos dois corpos falando de dor, fúria, redenção. Ao final, na última pose, costas contra costas, braços estendidos, a ovação foi imediata. Juízes, público, fotógrafos. Ninguém fingia. Ninguém aplaudia por educação. Havia algo em nós que não podia ser ignorado. Descemos do palco. Isabel me olhou ofegante. Isso foi real. Minutos depois, nos chamaram para anunciar os vencedores. Nossos nomes foram os primeiros.
Nos abraçamos sem conter. Não como amantes, mas como soldados que sobreviveram juntos à mesma guerra. Recebemos os troféus. Pesavam menos do que eu imaginava. Mas o momento, não. Na multidão, vi Stella, escondida atrás de óculos escuros. Não aplaudia, só nos observava. Sustentei o olhar. Ela abaixou a cabeça. E ali eu soube. O passado já não podia me tocar. Depois do torneio, a vida começou a se mover em outra velocidade. Não era fama, não era dinheiro. Era algo mais sutil, mais estranho. Na rua, alguns me reconheciam. Nas redes, os seguidores cresciam. Recebia mensagens de homens dizendo: "Sua história me salvou. Voltei para a academia por sua causa. Obrigado por mostrar que é possível." E não vou mentir, eu gostava. Não por ego, mas porque pela primeira vez em muito tempo, minha existência tinha um eco útil. Uma marca. Uma marca de suplementos me procurou. Queriam que eu fosse o rosto da nova campanha. Aceitei. As sessões de fotos foram feitas em um galpão industrial, com paredes de tijolos quebrados, luz fraca, um ambiente cru. Queriam transmitir esforço real, não glamour. Pediram que eu tirasse a camiseta. Não hesitei. Eu me sentia confortável na minha própria pele, mas justo quando o fotógrafo me pediu para virar as costas, eu anotei a velha tatuagem. Stella, em letra cursiva, bem sobre minha omoplata esquerda, como uma cicatriz feita com tinta. Não disse nada. Mas naquela mesma noite marquei uma sessão num estúdio de tatuagem. A tatuadora era uma mulher baixinha, cheia de tatuagens e com voz suave. Mostrei a tatuagem e disse: "Quero cobri-la, não apagá-la. Cobri-la com algo que faça sentido." Ela perguntou: "O que isso representa para você?" "Renascimento, dor e fogo." Então ela me mostrou o esboço perfeito. Uma fênix em pleno voo, feita com linhas duras e sombras. Não feminina, não decorativa, poderosa como ferro fundido. "Faça", eu disse sem hesitar. A agulha doeu, mas não tanto quanto eu imaginava. Era uma dor produtiva, uma dor que transformava, não destruía. Quando saí do estúdio, a pele ardia, mas minha alma estava serena. Naquela noite, Isabel veio à minha casa pela primeira vez. Não foi um encontro, foi uma visita. Cozinhamos algo simples, falamos pouco, assistimos a um documentário sobre treinamento, rimos de alguns comentários absurdos dos atletas. Em um momento, ela me olhou fixamente e disse: "Há algo diferente em você." "Sim. Você não está mais empurrando a dor, você está andando sobre ela." Fiquei em silêncio. Depois mostrei a bandagem na omoplata. "O que você fez?" "O que precisava ser feito há muito tempo." Ela não disse nada, só sorriu, mas aquele sorriso foi outra coisa. Alguns dias depois, Stella lançou seu livro. Uma autobiografia com o título Barulhenta, A Esposa Enjaulada, Minha Verdade. Nele, ela contava a versão dela dos fatos. Que eu a havia isolado, que meu controle era silencioso, mas sufocante, que a traição foi uma válvula de escape. Não respondi imediatamente, não precisava. Mas então recebi uma mensagem de voz, de uma senhora mais velha. "Senhor Nick, eu não o conheço, tenho 67 anos. Li o livro da sua ex-esposa e vi sua foto viral. Queria dizer que quando alguém tem fogo de verdade nos olhos, não precisa se defender. Quem mente se queima sozinho." Guardei aquele áudio como um tesouro. Naquela noite, abri um documento em branco, com o título mais forte. Porque ontem? Porque agora era a hora de contar minha história. Depois de publicar a primeira parte da minha história, o telefone não parou de tocar por dias. Meios de comunicação, editoras, programas de TV. Não aceitei nenhum convite. O barulho não me interessava. A verdade não precisa de alto-falantes para existir. Usei parte do dinheiro do patrocínio para alugar uma pequena casa, num vilarejo à beira-mar, nada luxuoso, 2 quartos, quintal nos fundos e uma cozinha que cheirava a madeira velha e café. Ali eu podia respirar. Elias me ajudou a levar minhas coisas, Isabel me acompanhou nos primeiros dias, mas entendeu que eu precisava de espaço. "Isso não é um adeus." "Ah, não, não é. Aqui me encontro e depois te procuro." Ela riu, me abraçou forte e não disse mais nada. Passei as semanas seguintes me adaptando ao ritmo do mar. Corria na praia ao amanhecer. Fazia exercícios com troncos, pedras, meu próprio peso. Comia simples, dormia profundamente. Um dia fui à biblioteca da cidade, não pelos livros, mas por costume. O cheiro do papel me relaxava. E ali a vi, atrás do balcão, cabelo grisalho preso em um coque baixo, pele bronzeada pelo sol,
olhos claros e focados. Deve ter uns 50 e poucos anos. Vestia uma blusa branca com as mangas arregaçadas e tinha as mãos manchadas de tinta azul. Está procurando algo em especial? Ela perguntou sem levantar o olhar. Uma história que não me minta. Respondi. Ela levantou a cabeça, me examinou com um olhar que não temia nada. As melhores estão guardadas na seção de biografias. Segunda prateleira, lá no fundo. E a sua, onde está? Torri. Ela mal respondeu. Nos dias seguintes, voltei várias vezes. Sempre encontrava uma desculpa. Um livro, um artigo, uma revista antiga. Ela estava sempre ali. Sempre escrevia à mão num caderno vermelho. O que você anota? Retratos das pessoas que entram e saem. Algumas histórias merecem ser congeladas em palavras. E eu, que tipo de história sou? Uma que ainda não decidiu se é tragédia ou renascimento. O nome dela era Clara. Viúva há 5 anos, fotógrafa aposentada, viajara pelo mundo antes de se estabelecer naquele canto tranquilo. Nos tornamos parte da paisagem um do outro. Ela com seu caderno, eu com meus livros e meu copo térmico de proteína. Uma tarde, ela me convidou para sua casa para me mostrar sua coleção de câmeras antigas. Tinha dezenas, desde as primeiras de rolo até digitais clássicas. Oh, cada uma capturou um pedaço de alma diferente, disse, enquanto me mostrava uma Nikon com a fita preta desgastada. A fotografia não mente, só espera que o sujeito seja sincero. E o que você vê em mim? Perguntei. Vejo alguém que parou de esconder os escombros. E isso te torna nítido. Naquela noite, antes de eu ir embora, ela me deu uma foto. Era minha. Ela havia me captado lendo, com a testa franzida e a mandíbula tensa, para que você se lembre de quem era. Quando decidiu voltar a ser você, fiquei olhando a foto. Nunca soube que uma imagem podia dizer tanto sem se mover. Obrigado, sussurrei. Não me agradeça. Só não desapareça de novo. A promessa ficou no ar, mas senti que algo novo havia começado. Uma mensagem chegou numa manhã, sem barulho, apenas um aviso frio da imprensa. Stella Mary anuncia show gratuito. Para recuperar o carinho do público. Convite aberto. Última chance para se redimir. Não fiz nada. Não comentei, não compartilhei. Mas naquela noite, na biblioteca, Clara me olhou por cima dos óculos. Você vai vê-la? Vai se despedir? Não respondi. Guardei o silêncio. Mas algo na voz dela ficou preso em mim. Na noite do show, saí para correr na praia. Usava os fones, mas sem música. Só queria ouvir o som do mar. Sem perceber, terminei diante do auditório ao ar livre, onde aconteceria o evento. Já havia gente. Não a multidão de antes, mas o bastante. Câmeras, luzes, cartazes. Fiquei na sombra. Não queria fazer parte, só observar. Stella apareceu no palco minutos depois. Cabelo preso, vestido vermelho intenso, maquiagem marcada, mas seu sorriso já não tinha a força de antes. Cantou bem. A voz ainda estava lá, mas não preenchia o ar como antes. Havia algo vazio na interpretação, como se a alma estivesse ausente. No fim do show, ela fez uma pausa. Olhou para o público. A voz tremeu um pouco. Esta noite quero falar sem canções. Todos silenciaram. Fui amada de verdade. E perdi isso por decisões que hoje não posso mais desfazer. Alguns aplaudiram. Outros não. Esse homem está aqui esta noite. Não sei se me escuta, mas se escuta, quero dizer que me desculpo, que fui tola, e que ainda o carrego em mim, embora ele já não me carregue em sua vida. Fez-se um longo silêncio. E então ela disse, Nick, se puder me ouvir, só quero que saiba que ainda te amo. Eu não me movi, não aplaudi, não chorei. Apenas me virei e fui embora. Caminhei até a biblioteca. Clara já me esperava sentada nos degraus, com um casaco e um cachecol enrolado no pescoço. Você foi? Fui. E ela ainda canta bem? Clara me olhou com aquela calma, que só tem os que já não querem mudar ninguém. E você? Ainda sangra? Já não. Agora, eu não apenas cicatrizo. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela se levantou. Vem, tenho algo para você. Entramos. Na mesa, havia uma caixa pequena. Ela a abriu. Era uma câmera antiga, daquelas de rolo. É sua. Está na hora de começar a contar histórias com a sua própria lente. Peguei a câmera com cuidado. E você? Onde vai se contar agora? Clara se aproximou. Talvez aqui? Com você, se quiser. Sim. Levantei a câmera, apontei a câmera. Então, sorri. E pela primeira vez, ela sorriu com os olhos.
com a alma. Tirei a foto e soube que nunca mais olharia para trás. O campeonato nacional não era como o regional. Tudo era maior, mais rígido, mais impiedoso. Os atletas não eram apenas fortes, eram monumentos vivos. Cada um com uma história, uma cicatriz, um desejo escondido entre os músculos. Isabel e eu chegamos 2 dias antes. Ficamos hospedados juntos, mas em quartos separados. Não por falta de confiança, mas porque ambos sabíamos que essa viagem era sobre foco, não distração. Na noite anterior à competição, saímos para caminhar perto do hotel. Não falamos sobre poses nem rotinas. Falamos do mar, de nossas mães, do que comeríamos depois da final. Hambúrgueres, provavelmente. Está nervoso? Ela perguntou. Não, estou pronto. Ela assentiu. Depois, com a voz mais baixa, ganhe ou não, você já venceu. Todos os que importavam. Não disse nada. Apenas segurei sua mão por alguns segundos. Não houve mais gestos, só o calor compartilhado. Na manhã da competição, o ar no backstage era denso. Olhares assassinos, competidores afiando gestos. Eu me concentrei na respiração. Em mim. Não no corpo, em Isabel. A rodada individual foi feroz. Alguns atletas eram feras esculpidas, outros artistas do corpo. Quando chegou minha vez, respirei fundo e entrei. Minha rotina não era a mais técnica, mas era a mais precisa. Cada movimento falava. Cada pausa tinha uma história. Quando terminei, soube que tinha feito justiça a tudo o que vivi. Isabel foi ainda mais perfeita. Sua força era elegante, sólida como uma rocha que dança. E então, juntos, o palco escureceu. A música começou. A mesma que ensaiamos por meses, uma faixa instrumental, lenta, quase cinematográfica. Nossos corpos se moveram em sincronia. Não éramos dois, éramos um só. Nas poses duplas, o público murmurava. Quando giramos, costas com costas, como da primeira vez, senti meu coração sair do peito. E no momento final, quando levantei o braço, e ela o segurou por baixo, os flashes explodiram. Terminamos. Descemos do palco suados, exaustos, vivos. Elias nos esperava com os olhos úmidos. Aconteça o que acontecer, vocês já fizeram história. Quando anunciaram os resultados, houve silêncio. Vencedores da categoria duplas mistas, Isabel Rivera e Nick. O resto eu nem ouvi. Nos abraçamos, rimos, caímos de joelhos. E ali, sem palavras, olhei para ela e a beijei. Não foi um beijo roubado nem dramático. Foi firme, calmo, total. A ovação explodiu. A imagem foi projetada nas telas. O público aplaudia de pé. Na última fileira reconheci uma silhueta. Estela. Ela não usava maquiagem ou câmeras, apenas seus olhos e um rosto que não buscava mais destaque. Ele olhou para nós e sorriu fracamente, como se finalmente entendesse o que perdeu quando perdeu a vida. Saímos do recinto. Isabel pegou minha mão. Agora o que vivemos agora e, se necessário. Nós competimos novamente. Maquiagem ou câmeras, apenas seus olhos e um rosto que não buscava mais destaque. Ele olhou para nós e sorriu fracamente, como se finalmente entendesse o que perdeu quando perdeu a vida. Saímos do recinto. Isabel pegou minha mão. Agora o que vivemos agora e, se necessário. Nós competimos novamente. Ela riu por troféus, não por nós. Nós caminhamos para... O nascer do sol bateu em nossos rostos. Fechei os olhos por um segundo, senti o ar fresco, o barulho distante. E eu sabia que, finalmente, essa era a minha música e era minha. Eu queria surpreender minha esposa, então fui secretamente ao show dela quando a conheci. Uma estrela masculina. Eu queria surpreender minha esposa, então fui secretamente ao show dela quando a conheci, uma estrela masculina.